Fala galera, Matheus Fortes na área, mais uma vez marcando presença aqui para ajudar vocês, seja na física ou seja no estudo de forma geral. Bem, essa questão aqui ela é muito boa, muito top, vale muito a pena você assistir cada segundo desse vídeo, pois eu tenho certeza que no final dele você vai sair com a mente bem diferente de quando você começou a assistir. Apesar de ser uma questão de Física 3, ela aborda muitos conceitos das outras físicas, a Física 1 na verdade. Pois bem, eu vou fazer a resolução aqui, depois você lê o enunciado, e aí você vai entender perfeitamente do que eu estou dizendo. É uma questão que aborda um contexto da Física 3 que é muito comum do pessoal ter dúvidas, que é a decomposição de vetores. Então eu vou explicar de uma forma bem detalhada e eu tenho certeza que se você assistir até o final, vai curtir. Mas antes, eu queria passar uma mensagem aqui antes de começar o vídeo. Que mensagens são essas? A primeira e talvez a mais importante: finalmente eu consegui 1000 inscritos. Finalmente, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Aliás, esses 1000 inscritos já tem quase uma semana, mas eu só estou fazendo um vídeo agora. E isso foi uma conquista muito importante, não só para mim, por ter criado esse canal, mas também para vocês, porque quanto mais gente eu conseguir, eu acredito que eu vou ter maior alcance. Aliás, vocês estarem aqui me conhecendo já é uma representação desse alcance aumentando cada vez mais. Eu fico muito feliz, principalmente pelo fato de que eu sei que eu estou ajudando cada vez mais pessoas. Eu posso notar isso nos comentários, as pessoas pedindo ajuda e eu podendo oferecer um pouco do meu jeito, é claro. Nem sempre é o que vocês precisam, mas eu tento ajudar da melhor forma possível. Enfim, eu tenho que ler aqui, que senão eu acabo esquecendo o que eu teria que dizer. Eu fui testar aquele negócio de transmissão ao vivo, eu nunca usei isso. E aí, para minha infelicidade, tem uma restrição nova. É necessário ter, sabe o quê? 1000 inscritos para você poder fazer uma transmissão ao vivo. Aí eu fiquei, quê? Mas eu tenho 1000 inscritos. Aí eu fui pesquisar e eu percebi que isso é um defeito da plataforma do YouTube, que por sinal eu vou mandar um e-mail para eles verem o que eles podem fazer por mim. Mas eu percebo que tem pessoas que já reclamaram disso antes, pessoas que têm muito mais inscritos e não conseguem usar esse sistema. Enfim, né, esse clima de surto, provavelmente eles estão com algum problema lá. Outra coisa que eu gostaria aqui muito de comentar, que é o seguinte: aqui no canal tem muitas pessoas de diferentes objetivos. Tem gente que quer escola naval, tem gente que quer AFA, SpaceX, talvez até ITA, IME, não sei. Gente que quer outras provas, EA, enfim. Mas eu percebi que o meu trabalho aqui está mais voltado para escola naval. Acho que vocês já devem ter percebido isso. Mas não significa que eu vou restringir o canal a esse concurso, claro que não. Aos poucos eu vou fazendo um pouco de cada um. Até porque o único vídeo que eu tenho completo aqui é da prova da EA, que é desde o ano passado. O que eu quero dizer é o seguinte: o meu vídeo onde eu tenho mais visualização é um vídeo da entrevista com meu amigo Gustavo, que se formou na escola naval. Esse vídeo tem mais visualizações do que o número de inscritos. Então, de forma bem estratégica e sendo sincero com vocês, eu estou de fato apostando mais na escola naval porque é o vídeo que mais tem me alavancado. Então você não quer fazer para a AFA porque não dá alcance? Eu não sei. A verdade é que eu nem dei ainda atenção para a AFA. Mas, por exemplo, SpaceX, EA, é o que mais tem no YouTube. Por sinal, se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade. A ideia aqui do canal não é ser o melhor, mas é ser mais um para ajudar. Se for o melhor, vai ser consequência, não tem problema algum. A ideia aqui é ajudar vocês. Então, eu estou focando na escola naval porque, de fato, é o que menos tem no YouTube. E acreditem, eu ainda estudo. Eu sou professor, mas eu estudo com certa frequência. E é muito comum eu procurar no YouTube alguma resposta de alguma questão. É muito difícil de achar a resposta de questões de escola naval. E é pensando nisso que eu estou fazendo essas provas para deixar como registro, né? Mas eu estou falando desse esquema de escola naval, fazer prova antiga das provas militares. Eu queria falar uma coisa aqui muito importante. Eu não queria prolongar muito, mas é importante isso. Eu percebo que muitos alunos, sejam meus alunos presenciais ou vocês que me acompanham pelo YouTube, têm o hábito de, vou fazer prova antiga, vou tirar hoje o dia para fazer prova antiga. Agora, o que eu vou dizer aqui é a opinião do Matheus Fortes concurseiro, que já estudou para iPhone há 8 anos atrás, que eu usei uma estratégia para passar na prova, e eu compartilho isso com qualquer pessoa. Eu não acho vantajoso fazer prova antiga agora, nesse exato momento. É claro que existem exceções. Então essa mensagem está mais adequada para que tipo de perfil de estudante?
aquele que começou a estudar agora. Se você for um estudante que começou a estudar agora há pouco, esse ano, ou até começou a estudar no passado, mas não tem ainda seu estudo completo, não finalizou os livros, caso use algum, enfim, não é adequado você fazer prova antiga agora, porque você ainda não está com todo o conhecimento acumulado, entende? Muitas das vezes, os alunos eles fazem provas antigas na ansiedade de querer mostrar resultado para si mesmo. Porque ele quer estudar uma matéria aqui, por exemplo, cinemática, e já quer saber se aquele conhecimento que ele adquiriu é o suficiente para matar uma questão de cinemática na prova. E também, muitas vezes, ele não tem ainda essa capacidade. No final das contas, fazer uma prova antiga tão cedo assim acaba sendo desestimulador. Ou seja, não é que você é ruim ou é burro, não existe isso. A verdade é que você não deu tempo ao tempo. Se você tivesse esperado um pouquinho mais, a verdade é esperar até quase o final, né? Quando tiver faltando 1 mês e meio, que é mais ou menos o tempo onde você, na minha opinião, começa a fazer provas antigas. Aí sim você vai ver o resultado, o benefício de você ter estudado disciplinadamente durante 5, 6 meses. É uma grande dica que eu dou para vocês. Pode parecer um tiro no pé, porque meu canal está focado em provas antigas, e por sinal é o que mais chama atenção. Mas se você está vendo esse vídeo, eu espero que você pelo menos me compreenda, ou pelo menos reflita sobre o que eu estou dizendo. Não quer dizer que o que eu estou dizendo é a verdade, é o certo. Mas entenda, na maioria das vezes é pura ansiedade. Então você pode estar se questionando, tá, beleza, então não vou mais assistir seu canal. Não, calma. Você pode assistir as provas antigas se quiser, não tem problema. Mas não vai ficar desesperado porque, caramba, eu não estou entendendo nada. Calma, calma. Aliás, eu sugiro a vocês assistirem, na verdade, a playlist que eu tenho criado de Física 1, 2 e 3. É algo que está bem devagar. Por sinal, esse vídeo é uma continuação da playlist de Física 3. Então, essas playlists elas são melhores do que ficar vendo sua prova antiga. Por quê? Porque são questões do livro. Livros esses que eu já mencionei nos outros vídeos. Que, por sinal, eu sugiro também que vocês procurem nas playlists do meu canal. Existem vários tipos de vídeos lá, de dica. Muitas pessoas vêm me perguntar, pô, qual livro que você usou? Como é que você estudava? Mas eu já tenho vídeos falando sobre isso no canal. Então, vale a pena você dar uma olhada lá, ok? E aí, ver se vale a pena o que eu estou dizendo ou não. Se quiser ficar apostando nas provas antigas, fica a seu critério. Cada um estuda da sua forma. Eu estou aqui só mais uma vez compartilhando as minhas experiências. Como foi o que a galera comentou no vídeo anterior, que gostou dessas minhas dicas, né? Enfim, chega de falatório, estou falando por quase 8 minutos. A ideia é que é o seguinte, vai aparecer a questão na sua tela, é uma questão difícil, mas não se preocupe, eu vou explicar detalhadamente. Então, vamos embora. Vamos lá, você já viu que a questão não é tão simples assim. O que você tem que pensar aqui? Ó? Vamos primeiro analisar a situação. Você tem 4 esferas e elas estão carregadas, 2 com cargas negativas e 2 com cargas positivas. Elas estão separadas de uma forma no qual a posição que elas estão é como se fosse um vértice de um quadrilátero. Aliás, de um quadrado de lado A. Então as distâncias entre elas é A, ok? E aí elas estão fazendo uma circunferência. Elas estão rodando assim, ok? E por elas estarem rodando, na parte da Física 1, onde você vai estudar forças centrípetas, caso nunca tenha visto, você ainda vai ver isso depois, futuramente, é onde você estuda o quê? A interação da força no movimento circular, ela sendo responsável por fazer um objeto fazer círculos. A gente chama de força centrípeta, uma força que aponta para o centro da trajetória. Devido à simetria desse desenho, a simetria que eu quero dizer, ó, é um quadrado aqui bonitinho, ó, todo mundo no seu cantinho bonitinho, ele é um desenho simétrico. Se você analisar apenas uma dessas cargas, independente se é positiva ou negativa, você vai estar automaticamente analisando todas as outras 3. Esse é um raciocínio que você pode usar para simplificar o seu raciocínio na questão. Portanto, você tem que entender que é o seguinte, eu vou escolher uma carga só para analisar. Mas eu vou analisar o que nela? Eu vou analisar as forças que atuam sobre ela. As forças que atuam sobre ela referentes às outras 3 cargas. Ou seja, vamos pegar por conveniência, eu vou pegar essa carga aqui, que está mais no canto aqui. Ela é menos Q. Perceba que sobre ela vai estar atuando a carga mais Q, a menos Q e a mais Q aqui também. Ok? Vamos analisar a interação de cada uma dessas cargas com essa aqui. Ok? Então como é que vai ficar? Perceba que essa carga mais Q, ela está atraindo a carga menos Q, pois sinais diferentes se atraem.
Ah, Matheus, então essa aqui também está sendo puxada para cá. Sim, é verdade. Ação e reação. O que eu faço nela, ela também faz em mim. Sendo que o nosso foco está nessa carga aqui. E não a interação dela com essa. Mas essa com essa carga aqui no canto. Entendeu o que eu quis dizer? Dessa com essa. E não o oposto. Ok? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou desenhar uma seta para cá. E essa seta indica o quê? A força dessa carga sobre essa. Uma força de atração. Perceba então que essa carga aqui com essa não vai ser tão diferente assim, a não ser a direção, pois essa está chamando essa aqui para baixo. Então você vai fazer isso aqui também. Ó. Eu vou chamar aqui de força FE, força elétrica. Beleza? Está faltando mais uma. E quem é que está faltando aqui agora? Está faltando essa carga interagindo sobre essa. Perceba que aqui não é mais uma força de atração, mas sim de repulsão, pois é menos Q e menos Q, ok? Então, essa força de repulsão vai estar para essa direção aqui. Ó. Outra coisa também, perceba que essa força não vai ser igual a essas outras duas aqui. Por quê? Olha só, qual é a distância daqui para cá? A. Qual é a distância daqui para cá? A também. Qual é a distância daqui para cá? Não vai ser A, vai ser a diagonal desse quadrado. E a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então essa distância aqui vale A raiz de 2. Então você já pode concluir que essa força não vai ser igual, só pela distância ser diferente. Mas vamos dar continuidade aqui. Eu estou dizendo isso porque aqui eu vou escrever o quê? FE', só para dizer que é um outro FE, tudo bem? O que você tem que entender aqui? Eu preciso decompor as forças que atuam nessa esfera aqui. Decompor, como assim? Eu preciso achar a força resultante que atua sobre essa esfera. A força resultante será a soma vetorial dessas três forças juntas. Mas aí como é que a gente faz essa soma? Existem várias formas, mas eu vou fazer a da forma mais simples. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Nós estamos falando de um movimento circular, pois essas bolinhas elas estão girando, ok? Se elas estão girando, você pode afirmar que a força resultante que atua em cada uma delas vai estar apontando necessariamente para o centro da sua trajetória. O que eu quero dizer com isso? Imagine que esse piloto é a força resultante, ou melhor, esse aqui. Essa bolinha, nesse exato momento, ela está fazendo essa trajetória aqui, fazendo uma curva. A força resultante sobre ela tem que estar apontando para onde? Para o centro da trajetória. É como se fosse uma linha presa nela e essa linha está fixada aqui por um prego. Aí se você dá o play, essa bolinha vai ficar girando. Não vai conseguir escapulir, porque a linha está prendendo ela. Aqui não tem nenhuma linha. Aqui na verdade são forças elétricas. De qualquer forma, é uma força. E essa força atua como uma força centrípeta. É aí que está a ideia. Você tem que chegar à conclusão de que nessa situação aqui em específico, a força resultante tem que apontar para cá. Tudo bem? Ah, Matheus, então nessa carga aqui a força resultante estaria apontando para cá? Sim. Ah, entendi. Porque essa carga nesse exato momento, a distância dela para o centro é essa aqui. Então a força tem que estar apontando para o centro. Pô, você acertou. Ah, então aqui seria para onde? Para cá. E para cá? E essa aqui, aliás, para cá, ó. Perceba? Sempre apontando para o centro da trajetória. A força resultante. Isso aqui não é a força resultante. Nós temos que achar ela. Então eu espero que vocês tenham entendido, porque é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Para simplificar, eu vou pôr essa pequena esfera aqui. Ó. Ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar esses vetores agora para cá. Você tem um para baixo, você tem um para cá, ó. Perceba que esses dois vetores são esses dois aqui. E esse aqui, ó, vai estar para cá, ok? Tá, vamos lá. Vamos agora para a parte que eu falei da soma vetorial. Como é que eu somo vetorialmente esses dois vetores aqui, por exemplo? Ah, Matheus, eu tenho uma dúvida. Vai, fala aí, qual é a dúvida? Eu quero saber, nessa soma, eu preciso somar o quê? Esse com esse com esse. Eu nunca sei quem eu somo primeiro. A verdade é que não existe uma ordem que você deva seguir. Você faz aquilo que seja mais prático, mais fácil. Então eu vou fazer aqui o mais fácil. O mais fácil seria o quê? Somar primeiro esse com esse. E você pode estar se perguntando o porquê. E eu vou te dizer o porquê.
Primeira coisa, o ângulo que forma esses dois vetores aqui é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque perceba que o ângulo aqui dessa figura, aliás, essa figura é um quadrado. Então aqui tem um ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus, ok? Se esse vetor está para cá e esse está para cá, com certeza esses vetores estão seguindo a direção do lado do quadrado. Então o ângulo entre os dois vetores também é 90 graus. Não é muito difícil, certo? Então a ideia aqui é o seguinte, dois vetores idênticos que eu quero dizer o quê? Eles têm o mesmo módulo e eu vou mostrar o porquê. Dois vetores idênticos vão ser somados. Como é que a gente faz essa soma vetorial? Você tem que entender que a soma vetorial é você pegar um vetor e o outro e unir a origem de um vetor com a extremidade do outro vetor, assim, ó. Ok? Ficaria mais ou menos esse desenho aqui, ó. Vou apagar esse aqui só para vocês entenderem. E aqui continua o ângulo de 90 graus, ok? O que é a soma vetorial desse vetor com esse vetor? É você unir a origem dessa linha, perceba aqui a linha, ó, formamos uma linha aqui. A origem dessa linha até a extremidade da linha. A origem é aqui, a extremidade é aqui, ó. Então, o vetor resultante dessa soma vetorial são esses dois somados, vai dar esse FR azul. Você representou geometricamente falando. Aliás, isso aqui nada mais é do que geometria. Pense que você está trabalhando com lados de uma figura geométrica. Nesse caso aqui, que figura geométrica é essa? Um triângulo retângulo. Caraca, um triângulo retângulo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o Pitágoras. Pitágoras por quê? Triângulo retângulo. No caso, esse aqui é a hipotenusa. E esses são os catetos opostos. Entenderam? Eu vou fazer isso aqui e perceba como é que vai ficar. Ó. FR ao quadrado é igual a FE ao quadrado mais FE ao quadrado. Ok? Eu vou somar FE ao quadrado com FE ao quadrado. Vai dar 2FE ao quadrado. FR ao quadrado aqui ainda, que eu esqueci de botar. Passe esse ao quadrado para o outro lado. Vai jogar a raiz. Então vai ficar FR é igual a FE raiz de 2. Se você não entendeu o que aconteceu aqui, foi o seguinte. Esse raiz ele ficou tanto no 2 quanto no FE ao quadrado. Só quem pode sair da raiz é o FE. Então o FE vai para o lado de fora e aqui fica o 2. Perceba que essa relação aqui é muito semelhante a uma relação muito usada na geometria plana, a tal da diagonal do quadrado. Galera, aqui é o seguinte, vocês podem perceber que essa força resultante é literalmente a diagonal desse quadrado aqui, ó. Conseguem ver um quadrado aqui? Não? Vocês vão ver agora. Aqui o quadrado aqui, ó. Olha esse quadrado aqui. Um lado é esse lado é esse aqui é o outro lado. Ah, mas isso aqui foi você que criou. Sim, eu criei só para que você pudesse projetar na sua cabeça com maior facilidade. Mas se eu apagar isso aqui, isso não desfaz o fato disso aqui ainda ser a diagonal desse quadrado que eu acabei de apagar. Aonde que eu chegar com tudo isso? Diagonal do quadrado, né, o lado vezes raiz de 2. Portanto, toda vez que você vir uma situação onde você tem vetores sendo somados, formando um ângulo de 90 graus entre si, e esses vetores têm o mesmo módulo, o mesmo valor, o mesmo número, o mesmo comprimento, a resultante é o valor desse módulo vezes raiz de 2, que é exatamente o que eu achei aqui. Pegaram a ideia ou não? Tranquilo? Qualquer coisa é só voltar o vídeo. Então eu vou apagar aqui, só para facilitar. Então aqui vai ser o que esse vetor resultante? Ó? FE vezes raiz de 2. Bem, até agora eu estou toda hora afirmando, dizendo que esses dois vetores têm o mesmo valor, o mesmo módulo. Se você ainda não entendeu por quê, eu vou mostrar. Vamos agora descobrir o módulo de cada uma dessas forças. FE, FE e esse FE'. Como é que eu descubro a fórmula? Qual é a fórmula, aliás, para descobrir o módulo da força elétrica? Isso aí você já sabe. É o quê? FE é igual a K vezes a carga dele vezes a carga dele. Como é em módulo, vai ser Q vezes Q. Não é menos Q nem mais Q. É Q vezes Q. E Q vezes Q é Q ao quadrado. Sobre... Qual é a distância daqui para cá? Vale A. Então você vai pôr aqui A ao quadrado. Esse é o módulo, essa é a resposta.
É feio, é esquisito porque é número, é letra, talvez, mas é isso mesmo, se acostume. Perceba o seguinte, se eu fizer esse módulo aqui dessa força elétrica, eu vou estar usando as mesmas informações. A letra K, Q vezes Q, e a distância também aqui é o que? A. Então esse módulo aqui é igual a esse. Talvez você não tivesse essa visão, mas agora está tendo. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi, porque é simétrico. Sim, é simétrico, a mesma distância, as mesmas cargas. Tu está pegando a ideia agora. Vamos continuar aqui. Perceba que esse aqui é o único que é diferente, ó, daqui para cá. Por quê? Apesar de ser Q vezes Q, e isso não muda, a distância não é a mesma. Quanto que vale essa distância aqui? Acabei de explicar aqui, ó. Essa distância aqui é a diagonal do quadrado. No caso é esse A vezes raiz de 2. Então essa distância aqui vale A raiz de 2. Na hora de eu calcular essa força FL, o que eu vou fazer? FL é igual a K vezes Q ao quadrado, ó. Menos Q e menos Q vai ficar positivo. Sobre A raiz de 2 ao quadrado. Quando isso aqui ficar ao quadrado, o A vai ficar ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai virar o número 2. Então vai ficar assim, ó. FL é o quê? K vezes Q ao quadrado sobre A ao quadrado. Não tem o número 2 aqui embaixo? Eu vou escrever assim, ó. Pessoal, perceba o grande detalhe aqui. Vocês conseguem perceber que esse conjunto de letras aqui, ó, é exatamente esse conjunto de letras aqui em cima? Isso é muito comum na física, e é o que eu vou fazer aqui agora, aliás, que é o quê? Esse conjunto de letras, ele vale exatamente FE. Então, ao invés de escrever essas letras aqui de novo, eu posso simplesmente dizer que FE' é igual a 1 sobre 2, aliás, meio, né, vezes FE. Portanto, essa força aqui, ela é a metade dessa força aqui, FE ou essa aqui. Entenderam? Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque agora a gente finalmente vai fazer a soma dos vetores, pois eles vão estar todos na mesma direção. No caso aqui vai ser uma subtração, vocês vão entender. Vou apagar aqui rapidinho. Perceba que eu já substituí aqui pela força resultante, que é FE vezes raiz de 2. Eu já substituí aquele FE' por FE sobre 2, que foi o que eu falei antes. Só que qual é a força resultante? A força resultante é a força centrípeta, ok? Que eu já expliquei para vocês, é a força que aponta para o centro da trajetória. Como é que a gente descreve a força centrípeta? Assim, ó. Força centrípeta, que é FCP, é igual a força, as forças que apontam para dentro da trajetória, então a gente bota F-in, usando o inglês porque é bem curtinho, né? Menos F-out. Ou seja, as forças que apontam para dentro da trajetória menos as forças que apontam para fora. Quais são as forças que apontam para dentro da trajetória dessa esfera aqui? Lembrando que ela está aqui. Seria o FE raiz de 2. Então vai ser FE raiz de 2 menos F sobre 2, FE sobre 2. Então é isso que você vai escrever, vai ficar assim, ó. FCP é igual a FE, abre parênteses, raiz de 2 menos meio. Pô, Matheus, não entendi o que você fez aqui. Calma, olha o que eu fiz. O FE estaria tanto aqui quanto aqui. O que eu fiz foi pôr o FE em evidência. Já antecipei esse passo, tudo bem? Então o FE está aqui fora em evidência. Continuando, o que a gente tem que fazer aqui? Praticamente a questão acabou. E eu vou explicar o porquê. É muito comum a gente não deixar as respostas assim. A gente vai fazer o que aqui? Vai fazer o MMC, né, que diria, que é passar para cá multiplicando. Então é o que eu vou fazer. Aí vai ficar assim, ó. FCP é igual a, esse aí para cá multiplicando, vai ficar 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2. Tá. No local desse FE, o que eu vou fazer? Eu vou retomar a todas aquelas incógnitas que nós já estávamos usando. O K, o Q e o A ao quadrado. Q ao quadrado, aliás. Então aqui vai ficar Q ao quadrado, aqui embaixo vai ficar A ao quadrado. Pô, Matheus, tu esqueceu o K. Calma. Se você ler o enunciado com muita atenção, ele fala de uma letra E, um epsilon. Aquele epsilon é o quê? É chamado de permissividade eletrostática, ou melhor, permissividade no vácuo. Aquilo ali é uma constante que vai determinar
o quão fácil passa essa força elétrica, esse campo elétrico. E ela está presente aonde? Na letra K. Essa constante que nós já usamos, né? Que é 9 vezes 10 elevado a 9. Que, por sinal, é um número aproximado. Mas a ideia é que é o seguinte, o K, ele na verdade é o quê? 1 sobre 4π vezes esse epsilon, essa permissividade do meio, no vácuo, aliás, permissividade do vácuo. Então, ao invés de escrever a letra K, eu vou escrever esse conjunto de letras. E aí você mata a questão. Às vezes, assim, é muito comum os alunos, caramba, eu nunca vi isso. Ou às vezes está fazendo uma questão e tá, ao invés da letra K, está esse conjunto de letras, que é a letra K. O cara fica, caramba, eu nunca vi isso, eu errei, não sei nem onde eu vou tirar esse 4π. O 4π, o epsilon, está onde? Na letra K. Então é isso que eu vou fazer aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre 4π vezes epsilon. Então essa é a resposta final. Olha, eu disse que esse exercício era muito bom. Eu acredito que vocês... Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho esse exercício muito, muito bom mesmo. Por que ele é muito bom? Porque, apesar de ser um movimento circular, que eu acabei de explicar aqui, né, força centrípeta, imagine o seguinte, imagine que é uma situação um pouquinho diferente. Ao invés de você ter esse movimento circular, são cargas que estão fixadas aqui, nos extremos. E ele quer saber qual é a carga que eu preciso botar aqui no meio para que essas dos extremos não se movam. É o mesmo raciocínio. Você escolhe uma carga daqui e decompõe esses vetores. Eu irei fazer exercício sobre isso futuramente, mas esse primeiro exercício aqui, aliás, esse é o primeiro exercício no canal que eu faço desse esquema, e então vocês já vão ganhando prática e vão praticando, aliás, fazendo esse tipo de coisa, que eu tenho certeza que da próxima vez que eu fizer um exercício como eu acabei de mencionar, vocês não vão sentir tanta dificuldade assim, ou pelo menos não vai ser algo inédito. Bem, a questão acabou? Não, porque a letra B, que por sinal não é difícil, ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade que essas bolinhas essas esferas estão fazendo movimento circular, né? Ele quer descobrir essa letra V aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar rapidinho, mas eu vou usar essa informação aqui, beleza? Tá, vamos lá. Qual a ideia aqui? Ele quer saber qual é a velocidade. Você tem que lembrar de uma outra relação, uma outra equação, que é ensinada na Física 1. Exatamente nesse mesmo tópico de força centrípeta, que é essa aqui, ó. A força centrípeta, o módulo dela, você descobre através da massa vezes a aceleração centrípeta, que é descrita como V ao quadrado sobre R. Esse R é a distância da esfera até o centro dessa curvatura que ele está descrevendo. No caso aqui, esse R vai ser o quê? A distância dessa esfera daqui até aqui. Ok? Esse R também é chamado de raio de curvatura, tudo bem? Então, qual é o valor desse R que ele está usando aqui? Bem, se isso aqui tudo vale A raiz de 2, o R, que é daqui para cá, vai ser A raiz de 2 sobre 2, ok? Então você vai ter que reescrever toda essa trolha aqui no local do FCP e continuar com M, V ao quadrado e esse R eu vou substituir pelo que eu acabei de explicar. Então vamos fazer aqui. Vai ficar assim, ó. 1, 4π vezes epsilon vezes Q ao quadrado sobre A ao quadrado vezes 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2 igual a M V ao quadrado sobre, aqui está o detalhe, é A raiz de 2 sobre 2. Beleza? Tá, e agora o que você tem que fazer? Passar tudo para o outro lado e isolar o V. É só isso, você tem que deixar o V sozinho. Aliás, passar o ao quadrado da cabeça dele, né? E passar para o outro lado também. E aí você vai estar matando a questão. Então vamos fazer aqui. Vai ficar assim, ó. Você vai pegar todo esse aqui, ó, esse termo, e vai passar para cá multiplicando, ok? Então vai ficar V ao quadrado é igual... Eu vou repetir isso aqui primeiro. 1 sobre 4π vezes epsilon. Agora eu vou repetir esse trecho aqui, ó. A raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou repetir esse trecho aqui, ok? É Q ao quadrado sobre A ao quadrado vezes 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2. Entenderam o que aconteceu aqui? Eu só peguei tudo isso aqui e passei para cá. Ah, faltou um detalhe. Esse M que está aqui em cima do numerador, ele vai vir aqui para baixo, no denominador.
Então, na verdade, era para ter posto aqui, ó, 2 vezes m, ok. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos organizar, porque está uma álgebra bem um pouco confusa aqui. Todos os números que dão que dá para se multiplicar é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou multiplicar todo mundo. Perceba então que esse 4 eu vou multiplicar com esse 2, que vai dar 8, e esse 8 aqui dentro vai dar 16. Esse raiz de 2 eu vou passar aqui para dentro fazendo distributivo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 2 vezes esse 2 que está aqui vai dar 4. E esse raiz de 2 também vai multiplicar esse 1, ficando, aliás, menos 1, ficando menos raiz de 2. As outras letras eu vou deixar tudo do lado de fora. Perceba também que esse A pode cortar com esse A aqui, com esse A ao quadrado, aliás. Então vai ficar assim, ó, V ao quadrado é igual a Q ao quadrado sobre π vezes epsilon vezes m. E aí o que vai dar aqui dentro? Esse vezes esse vai dar 16. Esse raiz de 2 aqui distribuindo, como eu já falei, fica 4 menos raiz de 2. Beleza? Alguma dúvida aí? Tá certo, né? Tranquilo? Só vou apagar aqui. A ideia é que é o seguinte, ó. Você vai jogar isso ao quadrado para o outro lado. No caso vai ficar uma raiz. Eu vou escrever a raiz dessa forma, tudo bem, gente? Raiz é expoente, no caso meio. Eu posso botar dessa forma, só para facilitar. Quem é que pode sair dessa raiz? Somente quem está elevado ao quadrado. No caso aqui você tem o Q ao quadrado e esse 4 ao quadrado, que é o 16. Então vai ficar V é igual, o Q pode sair, Q, esse também pode sair, vai ficar 4. E quem vai ficar dentro da raiz? Eu vou escrever assim agora a raiz. Vai ficar 4 menos raiz de 2 sobre π vezes epsilon vezes m. É isso aí. Talvez você possa se perguntar, pô, Matheus, eu não posso jogar esse 4 aqui para fora não, porque 4 é 2 elevado ao quadrado. Não, porque ele está subtraindo. E também se estivesse somando também não poderia. A não ser que fosse uma operação de multiplicação ou divisão, mas não é o caso aqui, beleza? Então essa é a resposta final. Essa letra B não é tão difícil assim, talvez só a parte da álgebra. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou bem extenso, mas como eu falei, bem detalhado. Então, se vocês curtiram, se vocês aprenderam algo de novo, comentem aí. E também sobre o que eu falei no início do vídeo, comentem também, compartilhem e vamos embora. Vamos agora rumo aos 2000, beleza? Vamos chegar aos 2000? Valeu, galera. Até a próxima.